todos que acompanham o Conexão Cidadão. O programa de hoje vai apresentar os resultados de uma auditoria operacional que trata sobre o acesso das crianças de 0 a 5 anos nas creches e pré-escolas. E esse processo de auditoria foi autorizado pelos conselheiros que haja um monitoramento das recomendações emitidas. E para falar dessa auditoria, que trata sobre os cuidados com a primeira infância, nós trazemos ao estúdio do Conexão as servidoras Enia Nunes e Priscila de Castro. Olá, Enia. Olá, Priscila. Sejam bem-vindas aqui ao Conexão Cidadão. Olá. Olá. Tudo bem? A gente queria começar o programa falando sobre a importância dessa auditoria, né, operacional, que trata sobre esse acesso das crianças às creches, à pré-escola, e é algo que envolve toda a família, né, impactada com esse acesso a essa educação. Queria que vocês falassem um pouco sobre a auditoria operacional. Olá, então, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né, falando com os cidadãos, né, e debatendo um tema que é relevante, é caro para todos e todas, né? A sociedade de uma forma geral, a administração pública, os gestores públicos. Então, é um tema que realmente ele tem que ter um tratamento coletivo, né? Então, e a gente está sempre levantando essas questões de que os trabalhos do tribunal, eles, né, colaboram sobremaneira, principalmente quando a gente pensa na questão da governança colaborativa. Então, o tribunal, ele tem sempre que estar presente nessas atuações e nesse desenvolvimento das políticas públicas. E é por isso que o tribunal trabalha com auditorias operacionais, né? Apesar de as auditorias de conformidade, auditorias financeiras, elas terem a sua função específica, mas o contato maior com a sociedade, onde você vê ali se a ação ela está realizando, você vai mais perto com a auditoria operacional, que muitas vezes ela se confunde com a avaliação de programas, né, e de políticas públicas. Existem técnicas mais específicas para avaliação, mas a auditoria operacional ela vai olhar a eficácia de um programa, que é ver se os resultados estão sendo atingidos, não só os processos de pagamento, como a gente costuma ver nas prestações de contas ou nas inspeções. Ou nas próprias auditorias de conformidade, que vai se ver mais ao pé da letra da lei, né? Se está de acordo com as normas, com os regulamentos. E na auditoria operacional, não. A gente vê uma visão mais estratégia, uma visão de como aquelas políticas, aqueles programas estão sendo implementados, para ver a questão do custo. A gente tem outras variáveis de desempenho que nas outras auditorias, como a financeira, como a de conformidade, não tem essa variável inserida no escopo delas. E o tema da educação é um tema que, né, a diretoria de temas 2, ela foca, né? E na época que a gente discutiu essa temática, né, a Enia, né, foi levando esse tema, mas existe hoje difundido uma metodologia para avaliar programas, né, e políticas que são multiníveis, ou seja, que são políticas que não dependem só do município, não dependem só do Estado, mas dependem da União, do Estado e do município trabalhando em cooperação. Então, essa metodologia ela tem um portfólio de indicadores e que a gente avalia tanto a proficiência como o acesso. A proficiência é o quê? Se o aluno está aprendendo, e o acesso é se ele está matriculado, né? Então, quando a gente aplica essa metodologia, a gente olha que etapas de ensino, que é ou ensino médio, ou ensino fundamental, ou educação infantil, tá com esses resultados bons ou não. Então, lá na nossa área, a gente tinha uma auditoria já no ensino médio, que foi o novo ensino médio. Por quê? Porque realmente o ensino médio é um ensino que você tem resultados de acesso e de proficiência, né, de resultado mesmo do desempenho do aluno. Pior que o das outras etapas. E depois você vem com a educação infantil. Então, no Ceará, nós temos excelentes resultados no ensino fundamental. Mas a questão da proficiência no ensino médio e do acesso na educação infantil são pontos, assim, cruciais. Então, a área, né, da ADTESP 2, que é a sigla da especializada, ela já olhou o ensino médio, inclusive foi o novo ensino médio, e aí veio com a educação infantil, né? Por quê? Na educação infantil eu não tenho prova.
As crianças, elas não fazem prova. Então, eu preciso garantir o quê? Que elas tenham acesso e que elas permaneçam na educação infantil. Que a gente conseguiu ver isso e achou que a modalidade da auditoria operacional era a mais adequada. Que era exatamente para eu entender se aquele processo de oferta da política ele estava acontecendo. É nessa nuance que a gente vai aplicando essa técnica. E aí, essa é uma auditoria que, assim, ela é muito específica, né? Então, aqui nós temos auditores técnicos de auditoria, né? Eu digo técnicos de auditoria, assim, de uma maneira geral. Não necessariamente os cargos das pessoas. E o que a gente aplica são técnicas de auditoria, mas a gente precisa de especialistas para nos orientar. Então, a fase de planejamento de uma auditoria operacional, ela é muito densa, porque imagine eu, que não sou pedagogo, que não tenho uma licenciatura, e vou auditar a educação infantil, né? Então, a gente precisa se apropriar, precisa conversar com especialistas. Então, nessa etapa do planejamento é quando a gente apreende muitas informações, entende a política e entende que riscos que podem estar ali no contexto para que a gente evite que esses riscos de insucesso da política aconteça ou que, se estejam acontecendo, que a gente olhe e veja se recomenda ou se determina algumas questões para a gestão pública avaliar quando é recomendação e implementar, e quando é determinação que ela realmente tem que fazer porque está descumprindo uma lei, se for o caso, né? E quais foram as etapas dessa auditoria operacional? Porque no caso, planejamento seria a primeira fase, né? Isso. Quais são as outras etapas que envolvem? Pronto, de início na auditoria operacional a gente tem essa parte da seleção, né, da seleção do objeto, então onde a gente vai verificar quais os pontos que vão ser delineados ao longo do que vai ser visto, onde são aplicadas as técnicas de investigação, na parte do planejamento, que a gente pode contemplar a matriz SWOT, a DVR, os stakeholders. Então, a gente pode, nesse momento, aplicar essas técnicas de investigação para se mapear esse planejamento. E a gente pode, inclusive, trazer, como a Priscila já falou, especialistas. A gente pode fazer um painel de referência, que é nesse momento do planejamento, onde a gente chama aqueles especialistas, porque a gente, como analistas aqui de auditores, não sabemos de tudo, né? Então, a gente tem que tentar entender um pouco de cada tema, mas na profundidade é necessário vir especialistas para nos auxiliarem e até opinarem também sobre o que a gente está imaginando, sobre as questões que estão sendo, que serão investigadas. Então, isso aí já faz parte do planejamento. Depois do planejamento, nós vamos para a etapa da execução, onde aí já temos os objetos fiscalizados, já temos os municípios selecionados, o escopo já está ali todo delineado, as técnicas de investigação já foram aplicadas. Então, nós vamos para a etapa da execução. E depois vem como as outras auditorias, que são praticamente iguais. Relatório, vai para aquela análise preliminar, para comentários dos gestores, onde eles têm a oportunidade de comentarem sobre as recomendações que nós estamos colocando no relatório, porque a auditoria operacional, na maioria das vezes, que é uma auditoria de desempenho, é uma auditoria para aperfeiçoamento da gestão pública, então elas são feitas recomendações. Pouquíssimas vezes há a questão de ter determinações, podem ocorrer, mas na maioria das vezes são recomendações. Então, tem esse momento que vai o relatório preliminar para os comentários dos gestores, é dado um prazo razoável para eles se reportarem sobre esse relatório. Esse relatório, esses comentários voltam para a unidade técnica, nós analisamos e emitimos um relatório final. E a partir desse relatório final é que vai ser deliberado, vai ser apreciado no pleno do tribunal, onde tem esse julgamento, e na nossa resolução, até como mesmo no manual de auditoria operacional, tem esse momento da homologação do plano de ação, que digamos assim, o município ele está chancelando as ações que ele vai fazer para implementar aquelas ações. Quem vai dizer quando, quem vai implementar, não somos nós. Nós deliberamos, emitimos as recomendações e eles vão emitir através desse documento, que é um plano de ação, quem vai fazer, em que prazo,
a partir do cronograma que ele vai dizer. Então, esse relatório vem para a gente emite um relatório sobre o plano de ação, onde o pleno vai homologar, vai dizer, pronto, a partir de agora nós vamos autorizar o monitoramento, que é como você falou, Carol, que foi agora no mês de março, esse plano foi homologado, né? E foi autorizado o monitoramento. Então, a gente vai monitorar só a partir do momento que a gente vê que o prazo dele, né? Ele deu um prazo, digamos, nós estamos aqui em abril de 2025. Ele vai ter ações que ele vai finalizar só em dezembro de 25. Então, quando a gente vê que ele já está apto, que ele implementou aquelas ações, é que nós vamos iniciar esse monitoramento. Então, essas são as etapas de uma auditoria operacional, que pode vir além de um monitoramento, não só um, podem ter outros sucessivos também. E com relação a essa auditoria, quando foi feito o relatório final, quais foram as principais evidências encontradas? Assim? Quais foram os principais fatores para as crianças não acessarem ou não permanecerem nas creches e pré-escolas? Bom, quando a gente pensa na questão da creche, primeiro da creche e da pré-escola, né, que é a educação infantil, ela atende desde 0 até 5 anos completos, né? 5 anos e 11 meses. E a creche, ela é uma etapa que ela não é obrigatória, né? Então, os pais, eles não têm obrigação de matricular os filhos, né? Os pais responsáveis, mães, não têm obrigação de matricular as crianças sob sua responsabilidade. Mas o órgão público, ele, se receber a demanda, ele tem que atender, né? Então, das primeiras questões que foram analisadas o município, ele tem um diagnóstico dessa demanda de creche para ele se organizar? Eu posso dizer simplesmente que eu não tenho demanda, mas eu procurei entender a minha realidade no município. Então, a primeira coisa era como que os municípios eles fazem para organizar a sua demanda, né? Porque eles precisam se estruturar. E aí, a partir disso, né, estabelecer metas de expansão, estabelecer nos seus projetos orçamentários o que eles vão precisar, porque eu tenho que ter infraestrutura. Se eu tiver um berçário que atende, né, as crianças de 0, né, bebês muito pequenos, é uma estrutura diferente. Eu tenho que ter berço, né? Eu tenho que ter uma cadeira de alimentação para colocar lá no refeitório. Então, ele precisa compreender isso. E essa questão, ela não é simplesmente eu entender quantas crianças de 0 eu tenho no meu município. Não, porque eu ainda tenho que saber se os pais querem matricular as crianças, né? Os pais responsáveis, mães, principalmente mães, né? Então, esse foi um dos pontos. Então, foi um dos pontos que a gente viu. Muitos municípios ainda não conseguem fazer um diagnóstico para compreender essa demanda. Então, eu acabo, muitas vezes, tendo uma demanda reprimida. E aí, eu tenho crianças que poderiam estar na escola, na creche, né, no caso, na creche. A pré-escola não, ela é obrigatória, né? Então, ela tem que ter, inclusive, as metas do Plano Nacional de Educação, que aí são bem simétricas aqui ao Estado e aos municípios, nos seus respectivos planos, né? Eles queriam universalizar para a escola, né? E aqui a gente tem um resultado, não está 100%, mas tem um resultado bem positivo no Ceará. Mas a creche ainda ainda há um obstáculo a ser vencido, né? Então, assim, nós temos municípios hoje no Ceará que tem, por exemplo, tem município aqui que chegou no resultado de 100% de creche, né? Então, assim, é impossível? Não, é possível. Priscila, mas cada realidade é a sua realidade. Não, a gente entende isso. Mas a gente precisa também ter elementos que evidenciem se eu estou atendendo ali as necessidades dos responsáveis dos bebês, das crianças muito pequenas, ou não. Eu preciso compreender isso. Então, tudo se parte desse diagnóstico para verificar estrutura, profissionais, professores, exatamente, etc. Exatamente. Eu tenho que ter escolas próximas às casas das famílias. Se eu não tiver próximo às casas das famílias, eu tenho que ter um transporte escolar. Aí como é que eu coloco um bebê dentro de um ônibus, né?
Não pode ser um ônibus. Então, como é que eu vou fazer? Então, todas essas questões precisam ser compreendidas pela rede municipal, que é quem tem a obrigação de ofertar. Né? Então, teve essa questão muito forte de a gente entender se o município tinha. E aí ele tem que ter uma estrutura, ele tem que ter ações intersetoriais com a saúde, porque pode ser a partir da saúde que ele consiga obter dados das crianças que estão nascendo. Né? Então, isso foi olhado e isso foram questões que a gente vê que ainda tem um grande desafio a ser percorrido. Pelas gestões municipais. Exatamente. Né? E aí, sempre lembrando, né, que o apoio do Estado é fundamental, né? Então, o governo do Estado, ele tem que apoiar técnica e financeiramente os municípios. Essa auditoria não alcançou o Estado, mas é algo que o município também tem que buscar, né? E além dessa questão da estrutura, que aí a gente olha a estrutura, como é que planeja, a gente também olha a estrutura, como é que estava naquele momento que a gente visitou os municípios. Então, se tinha uma estrutura que as crianças pudessem estar de forma segura naquela unidade escolar, né? Então, a questão da acessibilidade, se tinha parquinho, área, espaço verde, espaço ao ar livre. Por quê? Porque banheiro infantil, não foi? Os banheiros, né? Por quê? Porque uma criança de creche, uma criança de pré-escola se suja, tem que voltar para casa limpa, banhada. Então, como é que tava, né? Então, ele tem acesso a esse banheiro, a pia é da altura da criança, o sanitário é da altura da criança. Então, essas questões também foram investigadas. Então, para você ter uma unidade escolar que atenda esse público da primeira infância, você tem algumas especificidades. Mas é impossível? Não. Você tem que planejar, né? Então, você tem que planejar, você tem que ter evidências de que conseguiu, que não conseguiu, o que é que está difícil de conseguir. Então, é nesse sentido que a gente vai fazer na avaliação. Não é simplesmente eu chegar e dizer, você tem que ter. Não, a gente tem que ir compreendendo e vendo as articulações e olha, município, quem sabe se você adere a algum programa, né, que está agora para a expansão de infraestrutura de unidades escolares para a primeira infância. Então, a gente tem que ir olhando, orientando e discutindo, né? E diante dessa complexidade, né? Foram emitidas as recomendações aos gestores públicos. E aí, como que ocorre esse monitoramento dessas recomendações que foram emitidas? Pronto. Então, como a gente comentou anteriormente, né, agora no mês de março foi homologado esse plano de ação e foi autorizado esse monitoramento. Então, a gente pode até falar sobre o plano de ação. A gente estava até dando uma olhada no processo e dos 5 municípios que foram selecionados na amostra, apenas um enviou o plano de ação. Os outros 4, eles não enviaram. Mas isso não impede, tá, que a auditoria ela não seja monitorada. Não há impedimento, mesmo não havendo a emissão do plano de ação, não é nenhum impedimento. Até porque a homologação da auditoria ela é feita através do relatório final. Então, tendo o relatório final, o tribunal ele pode fazer esse monitoramento, mesmo na ausência do plano de ação. O plano de ação é interessante para o município porque ali ele vai delinear as ações dele, é ele que vai dar o prazo dele, é ele que vai dizer quem vai fazer, quando vai fazer. Então, é interessante para que o município, quando o tribunal solicita o plano de ação, é interessante que o município envie. A gente percebe que em algumas auditorias os municípios não encaminham, tá? Então é interessante para ele enviar, porque ele que está dando o prazo dele. Então, a partir do momento que não tem o plano, a gente vai monitorar dentro do prazo, digamos, da oportunidade e conveniência aqui do nosso plano de fiscalização. Então, a gente segue o município X, enviou o plano. Então, a gente está dentro do plano no plano de vigência das ações dele. Então, eu não vou monitorar aquele município naquele momento, porque eu sei que ele está agindo para implementar as ações. Quando não tem um plano, não tem como a gente saber, né? Então, a gente fica dentro da nossa conveniência, do nosso plano. E aí a gente monitora a partir das recomendações, né? Então, se eu recomendei, né, estabelecer ações intersetoriais com a área da saúde, assistência para mapear as crianças que estão fora da escola. Então,
eu recomendei isso. Então, se a gente define no plano anual de fiscalização que a gente vai fazer esse monitoramento, né, que já foi autorizado, então a gente pega a recomendação e vai lá no município e vai checar se isso aconteceu ou não, ou em que pé está essa ação. Então, é a partir da recomendação e, se vier o plano de ação, do plano de ação do jurisdicionado, né? E aí nós vamos ver em que grau de implementação essas ações foram implementadas. Se ela foi implementada parcial, se está em implementação, se foram implementadas totalmente. Nós vamos avaliar esse grau de implementação e vamos colocar no relatório de monitoramento. Então, se tiver ações que não foram implementadas totalmente, nós vamos abrir um novo monitoramento e vamos avaliando essas ações, acompanhando essas ações, para que sejam realmente implementadas em sua totalidade. Bom, a gente agradece demais. Essas discussões são muito importantes mesmo para fortalecer, né, o cuidado com a primeira infância, principalmente com esse acesso à creche, acesso à pré-escola. Então, muito obrigada, Priscila, Enia, pelas informações. Por nada, é sempre bom. Estamos às ordens. A Diretoria de Fiscalização de Temas Especiais 2 está sempre às ordens, sempre que vocês necessitarem, tá bom? E por falar em cuidar da primeira infância, Bibinha, no dia 7 de abril vai ocorrer aqui na sede do tribunal o lançamento do Pacto Cearense pela Primeira Infância. Isso mesmo, o evento, o pacto, ele vai contar com painéis, com palestras sobre essa atenção à primeira infância como prioridade, né, na gestão pública. E está prevista a participação de representantes de poderes e órgãos públicos estaduais e municipais que aderiram a esse pacto. Importante informar também, Carol, que esse pacto ele vai passar pelo interior do estado também. Então, nos meses de abril, maio e junho, ele também vai estar pelo interior do estado. Então, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado dessa edição do Conexão Cidadão. E se você tiver algum tema ou sugestão, pode enviar um e-mail para a gente. Qual é o e-mail, Carol? É o comunicação@tce.ce.gov.br. E você também pode acompanhar as notícias do TCE Ceará pelo WhatsApp. Qual o número, Carol? É o 85-98969-3544. Com produção da Assessoria de Comunicação do TCE Ceará, esse foi mais um Conexão Cidadão. Até o próximo programa. Até a próxima.